Oi pessoal, essa é a 11ª aula de um curso de percepção. Nessa aula eu falo de percepção visual de profundidade e de tamanho. Esse é o quarto vídeo que eu gravo, já gravei um primeiro vídeo sobre aspectos introdutórios e pistas oculomotoras, um segundo sobre pistas monoculares, um terceiro sobre pistas binoculares de percepção de profundidade. Esse vídeo em si é sobre percepção de tamanho, que está muito relacionado à percepção de profundidade. A percepção de tamanho para o sistema visual, ela é dependente, né? Ela utiliza uma medida de graus de ângulo visual, ou seja, o que importa para a gente é o tamanho que a imagem é formada na nossa retina. Então essa é a medida que ela é mais relevante, né? Então, à medida que um objeto, que um estímulo ele vai se afastando ou se aproximando, ele vai alterando o espaço que ele ocupa na retina. Então essa é a melhor medida que a gente utiliza. Então, se a gente pensar que o globo ocular ele é esférico e a retina está cobrindo essa parte interior, então a gente teria 360 graus, né? Um ângulo visual ocuparia um espaço aí de 0,3 milímetros, mais ou menos. E só para a gente ter ideia também, se a gente esticar o braço e colocar o dedão assim, então, e a gente fechar o olho, o nosso dedão está ocupando cerca de 2 graus de ângulo visual. Uma métrica interessante também para a gente ter essa ideia do que é um grau de ângulo visual, o observador a 57 centímetros do estímulo, isso vai equivaler que cada centímetro é equivalente a 1 grau de ângulo visual. Então essa é a medida. Uma coisa que acontece aqui a gente tem uma pessoa, por exemplo, que é um estímulo, então quanto mais ela se aproxima, maior é o espaço ocupado na retina. Então quanto menor a distância, maior o ângulo visual. Esse ângulo visual, né, que ele esse ângulo visual que é formado pela interseção das retas aqui da extremidade do estímulo, quando chega no olho aqui no cristalino, e a gente pode calcular ele. Então a gente vai levar em consideração a distância que esse estímulo ele está e qual que é o tamanho desse estímulo, né, a largura ou o comprimento dele. A gente vai calcular a altura aqui. Então essas duas grandezas são importantes, né? Então qual que é o tamanho do estímulo? Isso é invariável, né? E qual que é a distância? Isso é variável. E a gente pode fazer isso por meio do mesmo modo como a gente calcula a tangente de um triângulo retângulo para estímulos aí que vão ocupar cerca de até 10 graus de ângulo visual. Então essa seria a forma que a gente iria utilizar. Então a tangente desse grau de ângulo visual que a gente está tentando calcular é igual à razão da distância, que seria esse espaço aqui, pela altura do estímulo, o tamanho dele, dividido pela distância. Então a gente pode usar essa fórmula aqui simplificada, que é da tangente de um triângulo retângulo para estímulos menores, né, até 10 graus de ângulo visual. O que geralmente é o tamanho de estímulos que a gente utiliza em pesquisa de percepção visual. Agora, se a gente quer uma fórmula que ela é mais acurada e que a gente pode utilizar para estímulos maiores, aí a gente vai utilizar o arco tangente. Então aqui a gente tem que o grau de ângulo visual ele vai ser 2 vezes a arctan, né, o arco da tangente do estímulo, aqui a gente está falando equivalente a H aqui, dividido por 2 vezes a distância. Então a gente consegue calcular também. Para a gente não ficar fazendo contas com arco tangente, a gente pode utilizar também, tem algumas calculadoras que a gente acha na internet, ou então a gente pode programar isso também, né, para não ficar fazendo toda hora. Então aqui, por exemplo, a gente tem o tamanho do estímulo, por exemplo, um estímulo
de 5 centímetros. Tem que usar sempre a mesma unidade de comprimento, né? A gente tem a distância do objeto. Vamos colocar 57 centímetros, que eu falei que tem aquela equivalência, né? Então, a 57 centímetros, cada centímetro ele equivale a 1 grau de ângulo visual. E a gente vai calcular o grau de ângulo visual, que seria os 5 graus de ângulo visual. Então, bateu com aquilo que eu estava falando. Então, a gente pode fazer isso para calcular tanto o tamanho do objeto, então o grau de ângulo visual, ou então a distância. Essa medida aqui ela é muito importante quando a gente faz pesquisa em visão, porque o tamanho que de fato é relevante é do estímulo formado na retina. E um dado interessante que eu disse, né, que à medida que o objeto ele vai se aproximando do observador, ele vai ocupando cada vez um espaço maior no campo visual. E isso chega a algumas extremidades a ponto de a gente ter alguns efeitos muito engraçados, como por exemplo aqui essa imagem aqui, possivelmente deve ser num salar, enfim, algum tipo de deserto, em que o tamanho da mão aqui da moça, ele é mais ou menos do tamanho dessas duas pessoas aqui. Então, como esse objeto está muito mais próximo, então vai ocupar um grau de ângulo visual maior, e essas duas pessoas, como elas estão muito mais distantes, eles vão ocupar um grau de ângulo visual pequeno. E aí, quando a gente tem uma imagem como essa aqui num deserto onde você tem poucos indícios de profundidade, isso dá uma ilusão legal, parece que de fato ela está segurando as pessoas, está fazendo justamente esse jogo aqui de justa posição no espaço e brincando com o tamanho relativo. Mas enfim, esse primeiro ponto é interessante, porque se a gente vai estudar percepção de tamanho, é interessante a gente saber como a gente vai medir o tamanho em percepção visual, que é em graus de ângulo visual. Então, a partir disso, a gente consegue seguir e estudar a relação da percepção de distância e profundidade com a percepção de tamanho. Nos vídeos anteriores, a gente estava falando só de percepção de distância e profundidade, e agora percepção de tamanho. Mas essas duas grandezas elas estão muito, muito relacionadas. Então, a percepção de tamanho ela pode ser modulada por percepção de distância, principalmente quando a gente não tem indícios de profundidade nessa cena visual. No livro do Goldstein, que é um livro-texto que eu utilizo, tem um relato bem interessante de uma situação de nevasca, em que o Goldstein ele relata, ele tem um trecho que tem um relato de um piloto de helicóptero durante uma nevasca no Polo Sul. E o relato desse piloto ele fala que ele está no meio de uma nevasca, então está tudo branco e é difícil distinguir, você não tem sinais de pistas de profundidade, ou então pistas do ambiente mesmo para saber o que é o chão, o que é o céu, ou então mesmo a linha do horizonte. E esse piloto ele viu um objeto no chão que parecia um caminhão que estava a uma longa distância. Então ele resolveu jogar aquelas granadas, aquelas sinalizadores de fumaça para ver a que distância que ele estava do solo, para ter uma ideia disso, né? Aí ele já estava fazendo uma ideia porque estava vendo um caminhão, né? Então ele conseguiu estimar a distância dele em função desse objeto. Mas ele se deu conta que assim que ele jogou a granada, logo depois ela caiu no chão já, ou seja, o helicóptero estava muito próximo ao chão e aquilo que ele achou que era um caminhão era de fato uma caixa. Então esse objeto, a caixa, não foi percebido de modo adequado, porque o piloto ele não tinha dicas, informações de profundidade. Se ele tivesse essas informações de profundidade, ele teria estimado melhor o tamanho desse objeto. Então, isso quer dizer que a percepção de tamanho ela é modulada pela percepção de distância. A gente continua falando dessa relação de percepção de distância para estimar tamanho. E aqui eu vou relatar um estudo que é bem clássico, Hallway e Boring, de 1941, que ele é muito interessante para a gente mostrar justamente isso. Olha,
O tamanho que a gente estima dos objetos depende da distância em que eles estão, dessas dicas de distância, de profundidade. Então, o que eles fizeram? Os participantes eles ficaram numa aqui como se fosse na esquina de 2 corredores. Então, em cada corredor eram projetados estímulos. Então, tinha um estímulo de comparação. Nesse estímulo de comparação, o sujeito ele conseguia fazer o ajuste do tamanho do estímulo, e a distância que esse estímulo estava do observador era sempre fixa. Então, a distância era sempre fixa, e o sujeito ele conseguia alterar o tamanho do estímulo. Ele ajustava esse tamanho do estímulo para que ficasse igual ao tamanho desse estímulo teste aqui. Esse estímulo teste era apresentado um por vez, né? Então, era sempre apresentado o estímulo em distâncias diferentes. Então, às vezes ele era apresentado longe, às vezes ele era apresentado perto, então tinha diferentes distâncias. Só que, apesar das diferentes distâncias, o grau de ângulo visual ele não se alterava. Então, os estímulos eles tinham sempre um grau de ângulo visual. Então, se o grau de ângulo visual, o tamanho na retina projetado não se alterava, então a gente alterava o tamanho físico do estímulo. Então, para manter um grau de ângulo visual perto, o estímulo ele era menor. Para manter um grau de ângulo visual longe, o estímulo ele era maior. Então, só recapitulando, esse estímulo teste aqui ele era apresentado em diferentes distâncias, mas sempre mantendo o mesmo grau de ângulo visual. E o sujeito ele observava o tamanho do estímulo e ele tinha que deixar esse estímulo de comparação do mesmo tamanho. E esse estímulo, esse estudo aqui, ele teve etapas diferentes, né? Na primeira etapa, os participantes eles tinham dicas de profundidade. Então, eles utilizavam os 2 olhos, você tinha sombra, você tinha paralaxe de movimento, tamanho relativo. Mas numa segunda parte, essas etapas posteriores do experimento, os pesquisadores eles foram retirando dicas de profundidade. Então, os participantes eles passaram a utilizar uma visão monocular. Então, usava um olho só, ou seja, você não tinha dicas de fusão binocular, né, de uma visão estereoscópica. Era utilizado cortinas também para não ter dicas de tamanho relativo, então de sombra. E os participantes eles observavam o estímulo por meio de um pinhole, né, um buraco de agulha para não ter informação de paralaxe de movimento, de acomodação. E os resultados eles foram muito interessantes. Então, aqui são resultados resumidos, né, os mais interessantes, mas mostra o seguinte. Então, aqui a gente tem o tamanho do círculo de comparação e aqui a gente tem a distância do círculo que é teste, né? Então, se fosse para fazer uma julgamento, e aqui a gente tem os julgamentos dos participantes, né? Então, qual que é o tamanho dado pelo participante do círculo de comparação em função do círculo teste. Pensando que o grau de ângulo visual ele sempre era o mesmo, se os participantes eles fizessem um julgamento em função do tamanho físico, o que era de esperar era que a gente se obtivesse uma reta. E foi isso o que foi alcançado na condição em que existiam dicas de profundidade disponíveis. Então, quando tinha dica de profundidade disponível, a estimação do tamanho do estímulo ela se deu em função do tamanho físico do objeto. Então, essas dicas de profundidade elas foram muito importantes para que o participante, o observador, ele tivesse uma percepção que ela é acurada em relação ao tamanho físico do objeto. Então, foi bem mais ou menos o que se obteve. Aqui a gente tem essas linhas aqui, que são linhas de participantes nessa condição onde existiam essas dicas de profundidade. Já quando não existiam essas dicas de profundidade, o que se observa é que você não teve muita alteração do tamanho do estímulo em função da distância em que ele foi apresentado. Então, os participantes aqui nessas condições em que você tinha
retirado essas dicas de profundidade, eles estavam se baseando para estimar o tamanho muito mais num ângulo visual. Então essa informação do tamanho do ângulo visual, ela era utilizada quando você não tinha essas dicas de profundidade. Então a gente conclui que a estimação de tamanho ela é baseada no tamanho físico quando existem boas dicas de profundidade. Caso contrário, aqui, por exemplo, ela é mais influenciada pelo ângulo visual. Então esse experimento é um experimento bem clássico, bem bonito, que mostra essa relação de informações que se extrai sobre a profundidade de uma cena visual, que um estímulo está, e a nossa percepção de tamanho. Então, pensando em situações onde existem poucas dicas de profundidade e a gente baseia a nossa estimação de tamanho com base no ângulo visual, a gente pode pensar em alguns fenômenos. Um deles é esse tipo de situação aqui, quando a gente tem um eclipse solar, né? O que a gente vê aqui, a Lua está entre a Terra e o Sol, e o que a gente vê é essa formação aqui bem bonita. Parece que existe aqui a gente tem esse anel de luz, né, que está sendo formado porque a Lua ela se interpôs, né? Então por que aqui a Lua e o Sol eles parecem ser do mesmo tamanho? A gente sabe que o Sol ele é muito maior em tamanho do que a Lua, mas o que acontece? Justamente aqui a gente não tem dicas de profundidade. Imagina, a gente não consegue ver a distância, a gente não consegue estimar a distância da Terra até o Sol, ou então mesmo da Terra até a Lua. Então essa estimação de tamanho, já que a gente não consegue extrair as dicas de profundidade por uma distância muito longa, ela é baseada no tamanho do grau de ângulo visual. Então aqui a gente consegue ver o que é esse eclipse solar. Então a Terra, o ponto onde o observador está vendo o eclipse, aqui a gente tem a Lua e aqui a gente tem o Sol. E a gente vê que à medida que o estímulo ele se afasta, a imagem no campo visual, a imagem na retina ela passa a ser menor. Então a imagem formada na retina, o tamanho da imagem formada na retina da Lua e do Sol são do mesmo tamanho, apesar dos estímulos serem de tamanhos físicos diferentes. Isso acontece porque a Lua, ela tem, aqui tem milhas, né, mas é 2.200 milhas a altura dela, mas ela está muito mais próxima, né, 245 mil milhas de distância. O Sol ele é muito maior, mas ele está muito mais distante. Por isso a imagem na retina ela é menor. Então essa relação aqui é uma semelhança cósmica que existe, né, em que esses dois astros aqui eles vão ocupar o mesmo grau de ângulo visual, a mesma área na retina. Então por isso a gente passa a ter esse tipo de ilusão aqui. Então a gente, como a gente não consegue perceber as dicas de profundidade, a percepção de tamanho se dá em função do grau de ângulo visual, que é o mesmo para esses dois astros celestes aqui. Então, por isso que isso acontece. Quando a gente vê a relação de profundidade e de tamanho também, uma coisa está relacionada a uma dica monocular que eu falei em um dos vídeos anteriores, né, que é o tamanho relativo, é o seguinte: a gente estima objetos de tamanho como sendo de tamanho igual, né? Ou então o mesmo objeto que ele vai se afastando ou se aproximando, a gente não percebe alteração do tamanho desse objeto, apesar de você ter variações no tamanho da projeção desse objeto na retina. Eu vou exemplificar aqui com essa imagem. Essa imagem é a vista externa do ICC, né? Do Instituto Central de Ciências da UNB Minhocão. Então ele é um prédio de 750 metros, em que ele é formado dessas colunas aqui, e essas colunas têm o mesmo tamanho. A gente sabe que elas têm o mesmo tamanho, a gente vê essa foto, elas têm o mesmo tamanho. Mas se a gente pegar essa coluna aqui, e a gente pegar essa aqui, por exemplo, a projeção na retina em grau de ângulo visual é diferente. Essa que está mais próxima, ela ocupa um espaço maior na retina do que essa. No entanto, a gente percebe como se fosse do mesmo tamanho, né? Isso é o que a gente chama de uma constância, né? Então a percepção de tamanho ela é constante
mesmo quando vemos um objeto a diferentes distâncias, não? Então objetos do mesmo tamanho a distâncias diferentes. Então isso é uma grande vantagem perceptual para a gente organizar o mundo, para ele não ser caótico. Então essa constância perceptual é a percepção de um objeto como constante, apesar da mudança da estimulação sensorial. Imagina que louco seria, por exemplo, você tá sentado num café esperando um amigo chegar, e seu amigo está chegando de longe, né? Ele está vindo a 50 a 100 metros em sua direção. À medida em que ele se aproxima, a imagem no campo visual e a imagem na retina ela vai aumentando. Mas que louco seria se a gente percebesse o tamanho do nosso amigo aumentando, né? Ele ficando cada vez mais alto. Isso não acontece. Então, é um processo perceptual muito importante para dar organização no mundo, para que ele seja coerente. Uma coisa muito interessante em que a gente pode pensar é o seguinte: mas eu conheço o tamanho do meu amigo, né? As pessoas elas não mudam de tamanho assim num piscar de olhos. Mas o interessante é que essa constância perceptual ela acontece inclusive para estímulos que não são familiares, que a gente nunca viu na vida, por exemplo, e que a gente não sabe o que é. E o que é interessante também é que essas constâncias também elas não acontecem só para tamanho, mas elas acontecem para profundidade, para forma, para claridade, para cor e para ângulos. Aqui a gente tem um exemplo bem simples de uma porta. Essa porta ela está se abrindo. À medida que ela abre, esse ângulo aqui, que é de 90 graus, ele vai se tornando mais agudo. No entanto, a gente não percebe uma alteração da forma da porta em si, né? Apesar da estimulação visual ser muito diferente. Então esse é um mecanismo de constância perceptual. Agora eu vou falar de outros fatores também que influenciam na percepção de tamanho. Eu estava falando até então de como dicas de profundidade, de distância, elas são muito importantes para a gente estimar tamanho. E agora eu vou falar de outras informações também. Então uma informação muito importante para a gente estimar o tamanho de estímulos é o tamanho relativo. Então, o tamanho relativo ele fornece pistas para estimar tamanho de objetos. Quando a gente olha, por exemplo, essa cena visual aqui, em que a gente vê essa pessoa e a gente vê cenas da imagem, por exemplo, o tamanho da árvore, a gente consegue fazer uma comparação e saber que essa roda aqui ela é muito grande. Então, isso acontece. Uma coisa que acontece também é que, a depender dos estímulos do ambiente também, a gente pode ser levado a erros perceptuais. Então, se a gente está assistindo um jogo de basquete, por exemplo, e a gente está observando os jogadores na quadra, eles parecem ter uma altura relativamente normal, eles não parecem ser muito altos, né? Porque a gente utiliza o tamanho relativo, né? A gente compara um jogador com outro e esses jogadores, todos eles são muito altos. Mas quando a gente vê esses jogadores próximo a pessoas que não são jogadores de basquete, aí a gente consegue estimar o quanto eles são grandes. Então, dependendo da situação, a gente pode ser também levado a um engano, então não perceber diferenças perceptuais em função de características da cena, né? Outra informação importante também para estimar o tamanho de objeto é a textura do chão. Então, o gradiente de textura ele fornece pistas para estimar tamanho de objetos. Então, essa textura são padrões que a gente encontra no ambiente, que eles são padrões repetitivos e que à medida que eles estão mais distantes, a gente tem a impressão que esses padrões eles são mais compactados. Então, quanto mais compactado, aqui, por exemplo, quanto mais compactado, mais distante. E o que a gente consegue ver é o seguinte, a gente consegue estimar o tamanho porque se a gente pega essa lata aqui, ela está ocupando uma pedrinha, né? Se a gente pega essa lata aqui, ela também está ocupando uma pedrinha. Então a gente consegue extrair essa informação de tamanho a partir dessa
da textura do solo, então do ambiente de modo geral. Então, ó, eles estão ocupando o mesmo, uma mesma pedrinha aqui, então elas são do mesmo tamanho. Lembrando que aqui a gente tem outras dicas também de tamanho e de profundidade. Então aqui, por exemplo, a gente tem um estímulo. Aqui a gente tem, por exemplo, dois estímulos em que a gente não tem textura, né? Aqui a gente tem perspectiva linear e a gente tem aqui o gradiente de textura. O que pode acontecer também é que a textura no chão, ao invés de auxiliar uma percepção que ela é acurada, ela pode provocar algumas distorções da percepção de tamanho. Então isso acontece, por exemplo, se a gente coloca dois estímulos que eles são exatamente iguais num ambiente que ele tem essa textura no solo, o que a gente pode pensar? Olha, se esses estímulos eles são do mesmo tamanho, né? Esse aqui que ele está mais distante, né? Porque a gente vê a textura no chão, que ele ocupa mais pedrinhas, ele é maior, né? Então a gente pode ter algumas distorções de percepção de tamanho. Aqui eu fiz algo mais ecológico para a gente ver isso. Então essas duas pacas aqui, elas são do mesmo tamanho, mas como esse gradiente aqui, onde ele está mais compactado ao longe, né, da informação de que objetos mais distantes, mas se esses objetos aqui eles têm ocupam o mesmo tamanho em graus de ângulo visual, logo esse aqui vai ser maior. Então a gente tem essa dica aqui da textura no chão, pode influenciar a percepção de tamanho. Então a gente percebe essa capivara aqui levemente maior. Se a gente retira essa dica, então elas já ficam do mesmo tamanho. E se a gente coloca mais de uma dica, parece que essa diferença de tamanho perceptual ela aumenta. Então a textura do chão ela pode ela dá informações da percepção de tamanho, mas também às vezes pode enganar em algumas situações. No último vídeo eu vou falar de percepção de tamanho e de profundidade dessa aula. E é isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima.